Bom dia, eu sou a Manize e bem-vindos a r/Horror Stories, em que um homofóbico estraga alguma mesa de RPG. Olha o post. Ei gente, essa é a primeira vez postando aqui e espero que gostem da história. Desculpa a escrita ruim, o inglês é minha primeira língua, mas eu sou muito ruim nisso mesmo. Contexto: recentemente fiz uma viagem com um grupo de FFA, Furniture Farmers of America. Do meu distrito, uma das pessoas nessa viagem é alguém que é meio que meu amigo. A gente já foi mais próximo, mas por causa do clima político do Zewa, acabamos conversando quase só sobre política. No entanto, essa viagem eu falei pra ele que não queria falar sobre isso, pois juntei dinheiro por meses para participar e não queria estragar tudo com ele elogiando o grandão laranja que está no comando. Enquanto estávamos no aeroporto, esperando para embarcar, comentei com ele que estava mestrando uma campanha de D&D com alguns amigos, ambientada em um velho oeste de fantasia, e ele perguntou se podia entrar no grupo. Respondi: desculpa cara, a gente já adicionou um jogador novo e o grupo ainda está se adaptando a ele. Esperava que isso encerrasse o assunto de forma rápida e simples, mas aí ele me perguntou: e se eu comestrar com você? E, de novo, eu disse não. No aeroporto, ele ficou insistindo e tentando me convencer de que seria muito legal ter 2 mestres, enquanto eu tentava explicar que ele não combinaria com um grupo. Depois embarcamos e o assunto morreu por um tempo. A coisa desanda. Durante o passeio pela cidade, era junho, vimos várias bandeiras de orgulho LGBTQIA+. Por aí, vocês já sabem onde isso vai parar, né? O cara problemático achou que seria uma boa ideia me dizer, pra mim, uma pessoa assumidamente bissexual, que aquelas bandeiras deviam ser queimadas, rasgadas, etc. Mesmo depois que pedi pra ele calar a boca, ele continuou com o discurso dele. Mais tarde, ele se juntou com outras pessoas que pensam como ele e começaram a conversar sobre como as pessoas LGBTQIA+, são uma ameaça aos direitos dos homens. Que? Até hoje não sei como chegar a essa conclusão. Ali percebi de vez que não queria mais nenhum tipo de relação com ele depois daquela viagem. A volta para casa. No voo de volta, eu estava mandando mensagens pro grupo do D&D, fazendo piada sobre jogar todo tipo de pesadelo em cima deles. Isso chamou a atenção do cara problemático, que voltou a dizer quanto queria jogar. A essa altura, eu já tinha contado pra galera sobre ele, e todos concordaram que não queriam ele por perto, já que a maioria dos jogadores é LGBTQIA+. Tentei mais uma vez explicar que ele não ia gostar do grupo, e que era um grupo majoritariamente gay, e ele respondeu: eu aguento. Eu continuei desviando da conversa. Em certo momento ele disse: você deveria cobrar dos seus jogadores por um novo jogador aí me adicionar. Sim, você leu certo. O cara problemático queria que eu cobrasse dos jogadores só para eles terem a honra de jogar com ele. Felizmente, cheguei em casa e não precisei mais falar com ele naquela noite. O dia seguinte. Na manhã seguinte, recebo uma mensagem: PG, você deveria perguntar para os jogadores se eles querem um comestre, mas sem contar minha opinião política. Tá bom. Eles ainda disseram não. PG, e um novo jogador então? De novo, não. Acho que acabou, né? O que mais ele espera? PG, você é um mestre, você tem a palavra final. Eu só tenho tanto poder quanto meus jogadores me permitem ter. Se eu fizer algo pelas costas deles, eles vão sair e encontrar outro mestre. PG, então me deixa ser o mestre. De jeito nenhum, passei 1 mês construindo esse mundo e criando a história. Não vou simplesmente te entregar isso. Meus jogadores disseram não e isso é final. Aí ele começou a se lamentar, dizendo que não conhece mais ninguém que joga D&D, o que é uma mentira. Falei para ele procurar um clube ou pessoas online. Ele ainda tentou continuar a conversa pelo Instagram, mas estou pensando seriamente em bloquear ele. Fim da história. Não foi tão extensa quanto outras histórias que vejo por aqui, mas ainda assim é uma história de terror de RPG. OP, meus pêsames pela situação e que bom que ele se fudeu no final, mas eu acho que você deveria ter bloqueado ele na primeira vez que ele se mostrou homofóbico. Esse é o mais sensato a se fazer.
Agora para o segundo post. Jogo há cerca de 9 anos e meio, mas durante todo esse tempo fui mestre eterno, Forever GM. Hoje foi a primeira sessão de uma campanha online que entrei justamente com o objetivo de começar a jogar como jogador em vez de mestrar. O primeiro personagem a ser apresentado tinha o antecedente de nobre, regra de 2014, e decidiu, sem consultar o mestre, que tinha uma espécie de raposa elemental de água mágica. A cena de abertura incluía uma criança mordendo uma maçã, algo significativo por causa de uma lore específica do mundo, e, em seguida, começando a ter convulsões. Eu, interpretando um druida, tentei conjurar detectar veneno para entender o que estava acontecendo. Esse jogador me interrompeu 2 vezes enquanto eu tentava falar com o mestre, e, depois disse, não pediu, ao mestre que, por ser um nobre, iria invadir um lugar que era proibido, e simplesmente rolou os dados sem ser solicitado. Depois ficou irritado quando eu conjurei a magia e perguntou por que eu estava tentando roubar o momento de roleplay dele. Durante a sessão, o que durou apenas 1 hora, já foi algo que me incomodou, ele repetiu 7 ou 8 vezes que era um nobre. A esposa dele estava jogando e passava o tempo todo falando e fazendo piadinhas com ele. O mestre não fez qualquer esforço para integrar os antecedentes personagens na campanha. Um dos outros jogadores era um Dragonborn, e eu, interpretando um meio Dragonborn, meio elfo, queria rolar um teste para ver se o reconhecia de uma cidade mencionada na minha história. O outro jogador tinha colocado amnésia na ficha dele, então deixou a decisão nas mãos do mestre. O mestre ficou completamente em silêncio por um tempo e depois perguntou de que cidade eu estava falando. Entendo que esse pode ser apenas um estilo diferente de mestrar do que estou acostumado, mas não sei se é apenas um estilo diferente ou se o mestre é preguiçoso ou ruim mesmo. Estou realmente empolgado com esse personagem e não queria sair da campanha depois de apenas uma sessão, mas como eu nunca joguei como jogador antes, não sei se isso é normal ou como posso abordar isso de forma com que o mestre tenha de forma respeitosa. OP, eu realmente acho que o mestre deveria ler a história de todo mundo e incluí-la na história, porque isso é o que faz um bom mestre, o que faz os jogadores felizes, que muitas vezes é em ler a história dos jogadores. Além disso, é o papel dele incluir todo mundo na mesa. Então, se tem um jogador problema ou um grupinho que fica fazendo piadas internas, é problema dele. Não é uma experiência boa de RPG e eu acho que você consegue atingir melhor. Agora, pela primeira vez no canal, uma terceira história num único vídeo. Pode rolar. Cerca de 4 anos atrás, entrei numa campanha caseira online de uma conhecida, com mais 3 jogadores, meu marido, outra conhecida e o problema. Seria a minha primeira vez jogando de clériga e eu estava empolgada. Criei uma ficha sólida no domínio da tempestade e colaborei com meu marido para fazermos um background conjunto, algo incentivado pela mestra. Éramos um guerreiro e sua curandeira de confiança, recém-saídos de uma guerra. Nosso lado venceu, prontos para começar uma carreira de aventureiros com nossos novos companheiros, uma bárbara e um bruxo. Na primeira sessão, a lore foi estabelecida, o universo era legal e cheio de referências, e a DMM era super relaxada com as regras. Presságio? Na segunda sessão, enfrentamos a criatura da semana, uma quimera mãe protegendo sua ninhada. Tirei um natural nessa iniciativa. Durante os turnos, DM repetia que a mãe já parecia estar ferida e estava claramente tentando proteger os filhos. Perguntei no meu turno se poderia fazer um teste de adestrar animais. Não, ela estava muito agitada, o que era compreensível. Então, escolhi não atacar, apenas me preparar para curar os outros se necessário. Estava me sentindo muito mal para atacar aquela mãe. A mãe eventualmente cai e os 3 filhotes ficam tremendo de medo. É o meu turno. O bruxo, o problema, pula na frente dizendo que vai dar Eldritch Blast nos filhotes. A DM permite. Um deles morre. Eu digo. Ela se joga na frente dos 2 restantes e se prepara para tomar o próximo golpe. Outros jogadores descorajam um bruxo.
Então o DM permite testes de adestramento com os filhotes. Até o bruxo fez um teste. Nós adotamos os 2 sobreviventes. A sessão termina. Na terceira sessão, acordamos no acampamento depois de um descanso longo. O bruxo deixou uma carta dizendo que havia saído do grupo, mas antes matou os 2 filhotes de quimera que tínhamos tomado juntos. O problema, então, tenta introduzir um novo personagem Ranger que chega no acampamento com os corpos dos filhotes nos braços, dizendo, no tom mais condescendente possível: "São de vocês? Quem em sã consciência manteria isso como um mascote?" Acho que fiz barulho de choque e a DM deu uma risadinha. Saí da chamada com 15 minutos de sessão. Meu marido e a outra jogadora continuaram lá, gritando com o jogador problemático, cuja única resposta foi: "É o que meu personagem faria." Todos nós saímos da mesa naquele dia. A mestra tentou iniciar outras campanhas depois, mas nunca consegue passar de algumas sessões antes de todo mundo parar de jogar. Enquanto isso, eu saí daquele servidor poucos dias depois do fim da campanha, frustrada com os jogos disponíveis, com vontade de contar minhas próprias histórias e profundamente desejando criar um universo onde os jogadores pudessem adotar todos os monstros. Foi até o nosso Discord comunitário que criei minha própria mesa. Meu grupo de sábado já está jogando há 3 anos juntos, e muito felizes com sua homenagem de NPCs e criaturas adotadas. Resumo: rolei para adotar um monstrinho fofo, jogador problemático matou eles com permissão da DM, saí daquele grupo e criei minha própria campanha. OP, parabéns por ser um novo DM. Realmente é difícil começar no início, mas é uma experiência muito gratificante. Eu acho muito difícil ter que lidar com um problema que vai contra a party fazendo coisas imorais. Isso não é caótico mal, isso não é mal, isso é só sacana, e deveríamos ter uma sessão 0 para falar que isso não é possível nessa mesa de RPG, se alguém se sentir incomodado, o que todo mundo se sentiu. Essa foi a última história desse vídeo. Obrigado por assistir, deixa o like, comenta uma história sua, se inscreva e ative o sininho para ver qualquer notificação, e até mais!